E hoje eu converso com uma referência da farmacologia brasileira, que é o Dr. Edson Perac. Ele é fundador da Formédica, é presidente da Academia Brasileira do Ativo Envelhecimento e partner da Academia Americana Anti-Envelhecimento. É uma enciclopédia, gente, que está aqui conversando comigo. Tudo bem? Seja bem-vindo, Dr. Edson. Obrigado pelo convite. O objetivo, nós temos um ditado interno que diz assim: na ciência e no amor, se não houver compartilhamento, perde o sentido. Nossa, mas então, o olha... nosso objetivo é justamente ter a capacidade de traduzir de uma forma aproveitável para a sociedade as evoluções tecnológicas que estão disponíveis. Então, eu ia dizer que trouxe o senhor aqui para falar de um produto que me chamou muita atenção numa entrevista que eu fiz com o Daniel Bernard, que fala sobre as franquias brasileiras. E o nome me chamou muita atenção, que é o Chip da Beleza. Mas Sim. Conversando um pouquinho antes da entrevista, eu percebi que a gente vai ter, assim, muitos assuntos de interesse do nosso telespectador para colocar aqui. Podemos começar pelo Chip da Beleza? Olha, com certeza. O que é o tal Chip da Beleza e o que ele é capaz de fazer pela gente? Tá. Bom, vamos tentar mostrar um pouquinho de como nasceu o Chip da Beleza. Existia o interesse de uma rede de televisão de criar um slogan para gerar, no meio dessa pandemia, no meio de toda essa confusão que está o mundo, estresse crônico, Covid, uma esperança. E a esperança é, através de um chip, você pode chegar à beleza. Esse chip, você tem retratado o quê? Tecnologia. Então, quando você vê a palavra chip ao lado da beleza, entenda. Temos condições tecnológicas, temos condições de recursos farmacotécnicos para, através da ciência, te dar e te restituir a beleza, apesar dos contrários, apesar do estresse, apesar da sua idade, Da tristeza apesar da que a pandemia tristeza. tem causado, né? A depressão talvez seja um castigo maior que a doença. Ok? Exatamente. Mas o chip da beleza, vamos imaginar que nós estamos indo para um espetáculo, um show no Guaíra, por exemplo, tá? Se você for, eu quero apenas o chip da beleza, é como se fosse ver um show onde só o Freddie Mercury estaria fazendo um show, mas sem Solo. acompanhamento musical, Sim. solo. Então, o chip da beleza é um dos dentes dessa engrenagem, retratado por um produto chamado gestrinona, que é um androgênico antiestrogênico. O androgênico, ele faz o quê? Ele melhora a massa magra, ele diminui a gordura, ele restitui a estrutura óssea, evitando osteoporose, como tratamento de primeira linha. Trata a celulite, né? E a consequência da perda dessa gordura e dessa harmonização é a redução da celulite. E só tem um item mais importante, ele reestimula o interesse sexual. Então é natural no processo do envelhecimento a mulher começar a querer apagar a luz para ter uma relação com seu marido, com seu companheiro, ela começar a fugir do espelho. Ter vergonha do próprio corpo, né? E a razão da criação do chip da beleza foi justamente para restituir a esperança no belo. A busca da fonte da juventude não acabou. A busca da fonte da juventude se renova com os recursos tecnológicos. E eu posso te assegurar que temos tecnologia para suportar essa expectativa. Então, mas além do chip da beleza, aí veio a notícia maravilhosa, né? O senhor tem também outros chips Sim. específicos para cada problema que a pessoa está enfrentando. Por exemplo, uma mulher que vai entrar na menopausa, que já tem, a gente já fica com aquele pavor, será que eu vou ter aquele fogacho, né? Aqueles calorões, como que vai ser, como que vai ficar minha libido? Existe também um chip específico para isso? Sim, existem chips de estradiol, existem chips de progesterona, existem chips de testosterona, existem chips de hidrocortisona, que é o chip do estresse. Se você está num processo de estresse crônico e você fizer o uso de uma hidrocortisona oral, ela não restitui o ciclo circadiano, não restitui as condições do corpo para dormir na hora certa e acordar na hora certa. Quando você usa um chip de hidrocortisona, ele restitui em 17 dias o ciclo circadiano, ou seja, você passa a querer dormir na hora certa, acordar na hora certa, ter sono mais profundo e ter
energia para vencer o estresse. Esse é o chip que o senhor estava falando, que reverte o estresse crônico em até 17 dias. Isso. Voltando ao exemplo do espetáculo, que eu gosto muito, imagina que nós vamos assistir a banda do Queen. Tá? E de repente está lá o Freddie Mercury sem ninguém para cantar. Que é o chip da beleza. Seria o chip da beleza. Mas de repente a gente põe a banda junto com ele. Só que falta o maestro. E o maestro é a hidrocortisona. O maestro é o estresse. Se você não souber gerenciar o estresse, você vai ter uma dificuldade na harmonização dessa orquestra. Se eu não tiver o estresse administrado, talvez até o chip da beleza ele tenha uma eficiência menor. Exatamente. Veja bem, imagine que você tem aqui um jogo de marionetes. E cada ponta do meu dedo tem um hormônio. Aí você, na ignorância, diz assim, não, eu quero excesso de testosterona. Vamos imaginar um homem impotente. Eu quero testosterona. Ele vai na farmácia e injeta uma testosterona. Só que ele põe uma testosterona em excesso. Mas ele está num processo de estresse. Aí o corpo diz o seguinte, não, você está em estresse, para aí. Você não tem que se reproduzir, você tem que sobreviver. Então, a perda do estímulo sexual é uma defesa do organismo para você não gastar energia à toa e focar na sua sobrevivência. Que incrível. E aí o que acontece? Ele quer burlar essa regra. E quando ele burla essa regra, o organismo diz assim, vou transformar a sua testosterona em estradiol. Vou transformar o seu hormônio masculino num hormônio feminino. E aí o que acontece? Predominância estrogênica. O homem começa a ficar com um peitinho, bundinha, gordinho, barriguinha, redondinho, choroso, lamurioso, com comportamento feminino. Sem entender. Então o chip da beleza, ele tanto é útil para a beleza masculina, quanto para a beleza feminina. E eu gostaria de mudar o termo do chip no seguinte sentido, harmonia hormonal. Sim. Ou seja, nós temos que ter uma orquestra harmônica, nós temos que ter todos esses elementos funcionando, cada um no seu peso e na sua medida. Nem a mais de um, nem a menos do outro. Por isso que se chama harmonia hormonal. Isso que o senhor falou, né, do homem, quando ele acha que ele está impotente, ele vai na farmácia e pede uma injeção de testosterona para burlar, né, para tentar, assim, não dizer, não, eu posso, eu sou capaz, mas ele está enganando o organismo dele, está passando por cima de um monte de problema. É o mesmo que eu diria das pessoas no dia a dia que estão cansadas, estão estressadas e não querem parar de trabalhar, não podem parar e tomam esses estimulantes. Não seria isso? Ponto. Existe uma situação muito interessante. Quando você tem o início da fase do estresse, quando você se defronta de uma ameaça, você tem duas reações. Ou você foge, ou você luta. Quando você está nessa reação, você tem uma descarga de energia. Você precisa fugir ou lutar. Qual é o elemento que você precisa para fugir ou lutar? Açúcar. Sim. Então o teu organismo queima todo o seu açúcar, joga todo o seu açúcar para a circulação, para que você tenha energia. E você tem energia para correr 15 minutos. Aí vem um amigo e fala, não, toma um energético, foi ótimo para mim. Aí o que acontece? Quando você está esgotando, imagina que você está de carro, e você está andando numa luta desesperada para chegar em algum objetivo com o seu carro. E de repente acende a luzinha amarela do final do tanque de gasolina. O que você faz? Continua acelerando. Certo? O energético te dá aquele input, de energia final, mas ele te esgota as suas reservas. Então, isso gera uma oportunidade para a busca do prazer a qualquer custo. E o que é a busca do sucesso, a busca do prazer a qualquer custo? Vício. Aí as pessoas tendem para medicamentos, para drogas, para vícios em jogos, álcool, etc. Então, a janela de oportunidade que existe nessa busca maluca pelo prazer, pela satisfação, por ser o vencedor, implica em vícios. Mas daí, biologicamente falando, né, a gente que é leigo no assunto não entende, mas é uma confusão que está acontecendo lá dentro do organismo, né? Na minha cabeça, por exemplo, eu achava que você está estressado, a primeira coisa que desencadeia são os radicais livres e que desencadeia um monte de problemas. O senhor já estava me explicando que não, né? Quando você está estressado, existe uma coisa chamada síntese da cascata hormonal. Você pega colesterol, associado com T3, vitamina D, e transforma em pregnenolona. Pregnenolona é o hormônio da memória.
Se você está em condições normais, com hormônio da tireoide, com vitamina D e androgênicos, você vai ter síntese do hormônio da memória. Quando você entra num processo de estresse, você deriva o hormônio da memória para cortisol. Por isso que o estresse emburrece. Sim. Porque ele suga a energia daquilo que deveria ir para a memória e joga para fazer cortisol. Porque o cortisol te faz a sobrevivência. Outro passo seria formar progesterona. Só que a progesterona também é sugada para cortisol. E aí os homens e mulheres entram em predominância estrogênica. Para simplificar a predominância estrogênica, o hormônio estrogênio é o que pega a menininha, põe peitinho, bundinha e transforma ela em mulher. Sim. Aí pega a mulher com doses maiores e transforma ela em mulherão. E aí vem a patologia do estresse, transforma a progesterona em cortisol, transforma os androgênicos em estradiol e gera uma patologia chamada predominância estrogênica. Causa a exacerbação dos caracteres sexuais secundários e ela fica um canhão. Então, o que é o canhão? O canhão é a exacerbação dos caracteres sexuais secundários, fruto do gatilho da desarmonia, que é o estresse. Então, mulherada, vamos todo mundo botar chip da beleza, porque ninguém quer virar canhão, pelo amor de Deus, né? Não, todo mundo quer ficar bonito. Vamos voltar ao tema do chip da beleza? Vamos voltar ao tema. Ó, primeira coisa para quem está nos ouvindo. Item 1, ele te dá entusiasmo pela vida. Ele gera empreendedorismo, vontade de produzir, que é uma característica androgênica. O que faz um menino de 20 anos roubar uma menina, casar e constituir sua família? Hormônio. Sim. O que faz a menina querer isso? Hormônio. Então o hormônio é o que gera a família, é o que gera essa ousadia perante a vida. As pessoas falam que é falta de juízo, mas é hormônio. É o hormônio, certo? E outra coisa importante, você quer se aposentar. Aí, de repente, você vê uma oportunidade de trabalho, vem o Daniel Bernardes e oferece para você uma nova franquia. Sim. E você diz assim, não, eu estou cansado, chega. É falta de hormônio. É falta de hormônio. entendi. Porque os nossos hormônios caem à medida que nós envelhecemos. E qual é a mensagem positiva que o chip, a tecnologia tem para te oferecer? Eu consigo manter seus hormônios compatível com uma idade do seu esplendor, independente do seu testículo. Vamos te mostrar um raciocínio bem simples. Eu tenho, por exemplo, testosterona em um homem. E ele produz lá 10 miligramas dia, quando ele tem 30 anos. Quando ele tem 50, 55 anos de idade, ele produz 5. Então, tecnicamente, está faltando 5 miligramas para essa pessoa. À medida que você vai colocando os chips, cada um deles tem uma liberação fisiológica por um longo período estendido de tempo. Então, é como se você implantasse um pedacinho de testículo naquele homem. Entendi. Ele é capaz de representar, falta 5 miligramas, então vou pôr 4 implantes. Vamos simplificar. Vou pôr 5 implantes, cada um gera 1 miligrama. Seria um implante de 150 miligramas de testosterona. Então, para cada implante, eu libero 1 miligrama em 24 horas. Como se fosse uma produção endógena. O que não vai causar uma descarga absurda, como se ele tivesse tomado uma injeção, que tem aquele pico e depois cai de uma vez, é isso? Exatamente. A gente chama de picos e vales. Você vai e faz uma injeção de uma testosterona de longa duração. O organismo olha para aquilo e diz, meu Deus, eu preciso proteger o corpo, você não vai ter excesso. Aí ele cria um mecanismo chamado SHBG, Sexual Hormone Binding Globulina. Bind é grudar. Então o que acontece? É como se fossem passageiros e táxis. Quando você põe testosterona, você põe um monte de passageiros. E esses passageiros são muito vulneráveis. Eles rapidamente seriam destruídos. E aí o organismo manda um monte de táxi para pôr eles dentro, para protegê-los. Então o que é o SHBG? É um táxi que põe o passageiro protegido dentro dele e vai liberando, fica circulando, vai transportar. E quando ele percebe, não, aqui falta um passageiro, ele vai lá e abre a porta. Aqui falta outro passageiro, ele vai lá e abre outra porta. Então, existe um slow release, sabe? Ou seja, vai liberando aos poucos. Só que esse termo slow release vem do slow motion, né? Para quem assiste vídeo, aquela imagem devagar. Ou seja, eu vou liberando lentamente. Isso já foi superado pela ciência. Agora se usa sustained release, liberação sustentada por longo período de tempo. Então, qual é a definição farmacológica do chip?
quer seja o da beleza, que é a gestrinona, quer seja todos os outros tipos. É uma forma farmacêutica reconhecida por todas as farmacopeias mundiais e que diz assim, eu tenho condição de liberar esta droga de forma constante por um longo período estendido de tempo, sem pico, sem vale, simulando a questão fisiológica. No último congresso da SEBRAC, 2014, eles colocaram mimetizando a fisiologia humana. Mimetizando, ou seja, ele chega a copiar como se fosse a sua própria glândula. E se veja bem como é simples. Se eu tenho uma conta bancária e eu tinha que ter R$100 nessa conta, 100%, mas eu tenho com 50 anos só 50%. Aí eu vou e faço um empréstimo de 10. É melhor ter 60 ou 50? É melhor ter 60. Claro. Aí eu faço um outro empréstimo de mais 10. Eu vou para 70. Mais um, eu vou para 80, para 90, 100. Assim são os implantes. Vai equilibrando. Você vai, baseado no mecanismo de liberação dos chips, adequando o número de chips que gera o equilíbrio para aquela pessoa. Doutor Edson, eu vou chamar o comercial e a gente vai voltar daqui a pouquinho para continuar, que tem muita conversa ainda pela frente. Ok. Estamos de volta e eu continuo conversando com o visionário da farmacologia, Edson Perac. Vamos continuar falando sobre os chips, né, essa tecnologia aí que vocês criaram. Eu tenho várias perguntas, vamos lá. Uma mulher que queira engravidar após os 40 anos, dizem que os óvulos envelhecem. O chip ajudaria a reverter isso? Não. Então, veja bem, quando a mulher tem o seu início de atividade sexual, quando ela está pronta, ela já tem todos os óvulos. Então, aos 36, aos 40 anos, esses óvulos têm a mesma idade dela. O chip vai melhorar a sua condição muscular. Por exemplo, você vai envelhecendo e vai aumentando sua gordura. Você vai diminuindo sua capacidade de massa magra. Você vai ficando flácida. Perdendo a força. Perdendo a força muscular. Você passa a ter maior risco cardiovascular. Então, o chip da beleza, em específico, que é a gestrinona, ele vai te dar diminuição de mortalidade. Alonga a sua vida, em função dessas características. Melhora seu desempenho sexual. Melhora seu bem-estar. Melhora a capacidade de enfrentamento dos problemas do dia a dia. Melhora a sua qualidade óssea, diminuindo a osteoporose, porque é um produto androgênico, então ele vai fazer síntese de massa proteica, quer seja muscular, quer seja osso. Ok? Então, todos esses benefícios você consegue com o implante. Ele vai te dar mais ânimo e você vai superar a depressão. Mas ele não tem a capacidade de interferir na idade dos seus óvulos. Então, os riscos inerentes a uma gravidez de uma mulher mais madura é o convencional, ou seja, síndrome de Down e todas as alterações pelo envelhecimento do óvulo. Mas é injusto, né? Porque o homem pode ter filhos, se quiser, até os 100 anos de idade. Mas está acontecendo uma coisa muito grave hoje. Os moleques estão indo para a academia e ficando tipo Narciso, bonitão, fortinho, etc. E estão usando doses suprafisiológicas de testosterona. E isso está acabando a espermatogênese. Então está sendo muito comum atendermos homens de 35 anos de idade, 40 anos de idade, que querem constituir família, que passaram num ciclo de 10 anos fazendo academia, sendo os bombadinhos bonitos, tomando anabolizantes, que existe o anabolizante do mal e do bem. O mal, o que é? Se a dose for superfisiológica, é o mesmo anabolizante. Existe o do bem, se você souber usar numa dose fisiológica, com anabolizantes de tempo de vida média curta. Se você usar um anabolizante de tempo de vida média longa ou muito potente, ele pode causar como característica no homem ausência de espermatozoides. Infertilidade. Infertilidade. Então, a doença do sexo... Dizem que atrofia o órgão sexual. Sim. Uhum. Por que atrofia? Veja como é simples. Eu tenho um estímulo cerebral que manda o estímulo para o meu testículo para produzir testosterona. Se eu já tenho testosterona, eu tenho um feedback negativo, eu tenho uma retroalimentação, eu tenho uma ordem do sangue para o cérebro dizendo, eu já tenho hormônio, você não precisa produzir. Não precisa aumentar aí. Uhum. E tudo que não se usa, evolui. Tudo que não usa, regride. E eu fico imaginando o que acontece, não, tanto para homem quanto para mulher,
que são os marombados de hoje, no envelhecimento deles, eles carregam essa carga negativa desses anabolizantes que tomaram? Aqui tem um ponto extremamente controverso, mas extremamente produtivo. Eu vou mudar um pouco a pergunta. Tá. Eu vou te perguntar o seguinte: imagine um homem de 70 anos de idade, que nunca usou anabolizante, que está perdendo sua musculatura, chamada sarcopenia. Aí esse homem vai ao cardiologista. E o cardiologista diz assim: o que está acontecendo nas suas pernas, a perda de musculatura da sua perna, também está acontecendo no seu coração. E o anabolizante, a gente chama aspas do bem, ou seja, usado numa dose fisiológica, usado de forma tecnicamente correta, com liberações constantes e implante, vai reconstituir a tua capacidade de formar músculo. Então, mesmo com a idade avançada. Aí que está o grande benefício. Então, qual é a grande contribuição do bodybuilding para a ciência? Esse bodybuilding, quando tiver 80 anos de idade, 70 anos de idade, e for no cardiologista, e o cardiologista fazer, o senhor só tem que fazer exercício, e ele tenta obedecer andando 1, 2 horas, 3 horas, exercício forte, e vê que ele está em condições catabólicas, que ele não está conseguindo sintetizar músculo, ele vai lembrar do anabolizante. E ele vai dizer: doutor, quando eu era jovem, eu usei anabolizante, mas como eu queria ficar o bonitão, o gostosão, eu usei dose suprafisiológica. Eu não quero mais ser o bonitão, o gostosão. Eu quero ser saudável. Eu quero que a musculatura da minha perna seja igual à do coração. Porque se o anabolizante fabrica músculo na perna, também fabrica no coração. Também fabrica na barriga. Por que você fica com a barriguinha flácida? Porque a musculatura não consegue mais segurar o intestino lá dentro. Então, qual é o ponto? A grande contribuição, e isso eu quero dar um mérito absurdo às pessoas que desenvolveram essas técnicas, porque quando você chegar aos 70 anos ou mais, você não vai aceitar que o seu cardiologista diga: só exercício resolve. Porque você já passou por uma experiência até inadequada, com doses suprafisiológicas, mas que, se forem adequadas na escolha da droga e na adequação da dose, você vai ter méritos absurdos. Então, parabéns aos que desenvolveram as técnicas e que hoje exageraram, mas que será extremamente útil para a terceira idade. Doutor, agora, quando é que o senhor começou a trabalhar com essa tecnologia dos chips? Faz muito tempo? Faz 9 anos. Tá? Nós somos representantes da Academia Americana Anti-Envelhecimento, A4M.com. Nós somos a A4M Brasil. Nós somos responsáveis pela tradução de todo o conteúdo do inglês para português e espanhol do mundo inteiro. E nessa busca, nesse conjunto, houve uma interação muito grande com todos os últimos acontecimentos mundiais, os sinalizadores da ciência. E aí você ia fazer, por exemplo, quando tudo começou com o gel transdérmico de testosterona, por exemplo. Então você pega um homem de 50 anos e prescreve testosterona 100 miligramas. Aí ele pega o primeiro dia, passa 100 miligramas. 10 dias depois, já deu 1 grama. 100 dias depois, deu 10 gramas. Ou seja, para você pôr um homem em condições fisiológicas, com 55, 60 anos de idade, você vai gastar 10 gramas a cada 100 dias. Só que no implante, com 5 implantes de 200, que dá 1 grama, você deixa ele em condições fisiológicas por 3 a 4 meses. Então, o que a gente observou? A gente observou que, primeiro, o paciente tem que passar o produto. Isso chama-se compliance. Compliance é a participação ativa das pessoas. Eu vou no médico, o médico me dá uma receita e eu cumpro os horários da receita. Fazer o tratamento. Isso é compliance. Sim. 50% das doenças crônicas, o paciente abandona depois de 6 meses. E eu entendo que não existe nada mais crônico do que envelhecer. Sim. Porque cada dia você está pior. Tanto que o Conselho de Medicina reprova o termo anti-envelhecimento. E eles estão certos, porque não tem técnicas anti. Você está tentando gerenciar de forma antifisiológica, porque o fisiológico é nascer, procriar e morrer,
e se manter bem. Mas não tem como impedir o envelhecimento. Exatamente. Né? Então, o termo anti-envelhecimento está correto. Então, o que, que acontece? O que, que é o implante? Ele reduz de 8% a 15% da necessidade da dose de qualquer medicamento. Então, imagine que você teria um risco de câncer de próstata usando testosterona. É um mito infundado, já temos literatura, consensos mundiais provando que não existe isso. Mas é um medo popular. Então vamos explorar o medo popular. Nesse medo popular, você teria, o que, que você prefere? 10 gramas em 100 dias, 40 gramas em 4 meses ou 1 grama em 4 meses? Se 1 grama vai ser suficiente. Compatível em doses fisiológicas, sem aromatizar, porque a dose é fisiológica. Sem você precisar se preocupar de não esquecer, de mandar manipular, de pegar receita. Você pode estar viajando, você já pôs a droga lá diante de você. E ela vai liberar, não mais slow release, mas sustained release, ou seja, liberação de forma sustentada por um longo período estendido de tempo. Tem drogas que chegam a 7 meses a liberação. Nós já estamos conseguindo, com o chip da beleza, liberação em 6,5 meses em laboratório. Tá, então agora vamos explicar, para que as nossas telespectadoras entendam que eu também quero entender. Eu quero usar o chip da beleza. Sim. O que eu faço em primeiro lugar? Eu procuro um clínico geral? Qualquer médico que entenda e que aceite que a reposição hormonal, as terapias e reposições hormonais, e nesse ponto a mulher tem um privilégio muito grande, porque ela tem um acesso e uma liberdade muito grande com o seu ginecologista. Sim. E o homem tem medo do seu andrologista. Aquilo que é prazer para a mulher na busca de superar os sintomas, para o homem é medo. Então a mulher se beneficia, porque ela procura o médico. Então fale com o seu ginecologista. Diga assim, eu descobri que tem um chip da beleza, e aí ela liga para a Kelly e diz, Kelly, você não consegue um link para eu mandar para o meu médico alguma coisa sobre o chip da beleza? E você vai perceber que ele vai despertar para essa necessidade. Sim. E com isso, poder proporcionar para você e isso. Aí, por exemplo, chego na minha ginecologista, ela conhece o chip da beleza, ela faz o quê? Ela vai me pedir para fazer uma série de exames e ela vai modular o que o meu organismo precisa para poder mandar manipular o chip para mim. Exatamente. Não é uma coisa genérica que eu chego na farmácia e falo, vou comprar um chip da beleza, vou levar para casa ou levar para o médico implantar. Primeiro ponto, a implantação do chip é um ato médico. Então vai ser o médico que tem habilitação para isso. E onde é implantado? Normalmente na gordura. No bumbum. É no bumbum, na lateral do corpo. Onde você tiver aquelas bananinhas de gordura que te incomodam. Tá. Por quê? Porque todos os produtos, os hormônios são lipofílicos, são amigos da gordura. Você põe ele no meio da gordura e ele chupa, como se fosse uma tetinha. Imagine que você pôs uma tetinha com 50 miligramas de gestrinona. E ela vai dar 0,2, 0,3 miligramas cada dia. Então, aquele produto, aquela gordura, ele está no meio da gordura, ele fica embebido naquela gordura e vai fazendo um extrato. Entendi. Né? Para quem já fez tipo assim, uma cachaça com canela, ou fez uma infusão de chá, alguma coisa, é igual. Tá. Você pega o chá e põe na água quente. Vai mexendo o saquinho e você vai tendo aquela infusão sendo dispersada naquela água. É o mesmo mecanismo. Ele vai dispersando, só que de forma uniforme, 24 horas por dia, de forma constante, sem picos e sem vales. Agora, falando na parte estratégica de negócios, vocês que estão nessa área já pensaram, já discutiram, os médicos já chegaram a cogitar de se criar um chip para aumentar a imunidade, até para evitar a contaminação por vírus? Sim. É um assunto um pouco... Posso entrar um pouquinho de Covid, alguma coisa assim? Sim, sim, é isso mesmo que eu queria. Tá, então vamos lá. Vamos falar do Covid. Eu estou andando na rua e estou respirando. O ar entra pelo meu pulmão. Aí tem umas coisas no nariz chamado cornetos, que desvia. Tá? Para que o ar não vá direto para o seu pulmão, a natureza criou curvas. E nessa curva, o vírus e a bactéria derrapa nessa curva. E choca contra a parede. E cola naquele muco, que é o catarro. Tá. Aí nós temos 2 seios na face.
O seio na face é um lugar quente, úmido, pouco oxigenado. Próprio Seria próprio, é o sonho de qualquer vírus, de qualquer bactéria. Então, pra gente, é um ninho aconchegante. Seria, exatamente, seria o berçário. Tá. Então, para você entender, existe hoje uma técnica com hidroxicloroquina inalatória. Nossa. Então, você pega um produto estéril, põe no seu nebulizador, respira. Vamos reproduzir o que nós fizemos do ar. Esse ar vem para o seu nariz, entra nos seus seios e você vai ter impregnação dessa hidroxicloroquina nos seios da face. E aí cria uma barreira de proteção. Pronto. Então, o que se descobriu agora, recentemente? O uso da hidroxicloroquina para dar índice terapêutico na área onde seria o berço de criação dele, impedindo assim o desenvolvimento do vírus dentro de você. E essa forma de hidroxicloroquina para fazer a nebulização já se encontra, nós somos produtor dela e está disponível e custa muito barato. Entendeu? O médico vai cobrar pelo serviço, por acompanhar, então acaba encarecendo um pouco pela prestação de serviço. Mas é acessível, produto sem problema. Um ponto. Segundo ponto, vamos falar de vitamina D. Ah, com certeza. A vitamina D não é vitamina, é um hormônio. Sim. Ponto. Então só ficou com o nome de vitamina D. Aí você pega o consenso, as publicações europeias, e diz assim, se você tiver até 17 nanogramas por decilitro, você tem risco de morte. Se tiver 30, você passa a ter uma intensidade X. Se você tiver 70, você passa como se fosse uma mera gripe. Só que aí tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia que diz, não, o limite que nós acatamos como normal é 20. Parece que, como eu não sou endócrino, parece que mudaram para 30 agora, pela pressão dos próprios trabalhos científicos. Então, isso existe um choque entre o convencional e o atual. Qual é o tempo de curva de uma vitamina D na degradação do corpo? 4 meses. Então, se você fizer uma injeção de 600 mil I de vitamina D, ela vai durar 4 meses no seu corpo. Só tem um problema. Como a gente vai esvaziando, ninguém mais quer pegar sol, ninguém mais quer fazer nada voltado para a fabricação. Está todo mundo trancado em casa com medo de sair da pandemia, né? Não, e gente chique, né? A pessoa chique vai para a praia, se lambuza toda de protetor solar. Então, eu fiz uma entrevista com o Dr. Coimbra. O Dr. Coimbra é um dos ícones mundiais. Protocolo Coimbra. Exatamente, é um dos ícones mundiais. Eu fiz uma hora com ele e ele falou exatamente isso. Olha, primeiro, você quer tomar sol, não quer ter mancha, tudo bem. Mas pegue os primeiros 15, 20 minutos totalmente sem protetor solar. Ou pelo menos proteja o rosto. Você não está absorvendo. Sim. E quanto mais o teu corpo estiver exposto, melhor. Deitado horizontalmente. Como eu preservo e vido pela estética, e eu acho que a mulher tem no rosto dela a alma, eu diria, use protetor facial. No rosto, sim. Só. Mas exponha o resto do corpo. Sim. Tá? E outra coisa, não seja uma mulher cheia de tititi. Deixa aquele calor pegar em você. Não se preocupe de ficar um pouco mais vermelhinha. Entendeu? Eu acho. Porque você vai ter. E se você não tem nada disso, você tem, tanto na apresentação oral, quanto na apresentação injetável. Qual é a dificuldade entre a apresentação oral e injetável? Na apresentação oral, imagine, eu tenho 70 anos de idade, meu fígado sofreu bastante, eu fui um bodybuilder que usei drogas que consumiram meu fígado, minha vesícula está com dificuldade e eu preciso de vitamina D. Eu vou tomar oral, vai absorver? A minha vesícula dá conta de absorver? Eu vou ficar em dúvida. Então, se você tem dúvida da sua capacidade absortiva, a solução é usar ela injetável. Coloca o chip também? O chip tem a mesma característica de liberação, em torno de 4 a 6 meses. Qual a diferença? Ele libera menos e você tem uma parte mais fisiológica. Mais equilibrada. Então, se você tem uma esclerose múltipla, se você tem doenças degenerativas, tem que associar o injetável ou oral mais o chip. Se você tem apenas interesse de prevenção de doses em função de todas as literaturas mundiais que saíram em relação ao Covid, a injeção resolve. Tá? E se você tem problemas absortivos, ou se você não lembra de tomar todo dia, ou você não quer, você é uma pessoa que viaja, tem suas atividades, então você precisa se pôr de um produto que não dependa mais do seu compliance, da sua colaboração ativa. Olha,
Eu acho que a gente podia ficar conversando aqui por um ano e ia ter assunto, né, doutor Edson? Mas a gente está chegando ao final. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem, assim, com a visão que o senhor tem de negócios, para todas as pessoas que trabalham nessa área de farmacologia agora, de como é que elas vão conseguir aí ultrapassar esse restinho de pandemia com ideias inovadoras, né, até com sustentabilidade para vencer isso que a gente está atravessando, essa crise. O meu ditado seria o seguinte: nada segura a ciência. Tivemos amostras no passado onde critérios religiosos tentaram segurar a ciência, um monte de situações. Nada segura a busca científica. A busca científica que está dentro do ser humano é capaz de superar todas as barreiras. Nós vamos superar, nós vamos ficar bem. Confie no chip, simbolizando evolução científica tecnológica. E confie na beleza, porque cada época da nossa vida tem uma beleza. Aos 70 anos, a beleza é diferente da aos 18. Mas as pessoas continuam belas. Então, qualquer que seja a idade que você está vivendo, acredite na beleza e acredite no chip como veículo de tecnologia para vencer o estresse, o Covid e todas as depressões que possam aparecer por você. Nós vamos vencer. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, foi enriquecedora, e dizer que logo a gente vai se encontrar e o senhor vai me ver com cara de 15 anos. Que eu vou colocar um não, é isso que o Conselho de Medicina não quer. Você não vai ter cara de 15, mas você vai ter uma disposição interna compatível com o seu esplendor. Você tem 70 anos, você vai ter uma capacidade de atividade melhor. Então, se você tem 70 e você regride 10 anos, 5 anos na sua capacidade muscular, vamos falar específico do músculo? Se eu vou no cardiologista e eu não tenho músculo nas pernas, não tenho como sustentar meus ossos, saio para a rua batendo o osso com dor. Qualquer coisa quebra. Qualquer coisa quebra. Por que quebra? Porque bate um no outro e não tem amortecedor. Quem que é o amortecedor? O músculo. Sim. Então, entenda, tem como você ficar belo para a sua idade. Não precisa querer... Saudável, né? Saudável, né? Esse é o grande valor. É viver o maior tempo possível com condições boas de qualidade de vida. Tá Essa certo. promessa nós conseguimos cumprir com a evolução farmacológica. Que maravilha. Parabéns pelo trabalho de vocês e eu espero o senhor aqui em várias outras oportunidades, porque eu sei que tem muito para a gente conversar. Aquilo que esclarecer a população, como eu disse, né? Na ciência e no amor, sem compartilhamento não tem sentido. Que lindo. Obrigada. Obrigada a você também pela companhia e olha, saiba que ser bonito, independente da idade, eu acho que em primeiro lugar é ser saudável e a tecnologia está aí para te ajudar. Então, assista esse programa com calma, compartilhe com quem você acha que precisa, que está se sentindo desanimado, que às vezes a gente nem sabe o que está causando isso. Pode ser o estresse, pode ser o cortisol elevado. Então, já que a tecnologia está aí para nos ajudar nisso, vamos repassar. Notícia boa a gente repassa, né? Não é só fake news e notícia ruim sobre o Covid. Vamos repassar esse programa adiante. Obrigada pela companhia, eu te encontro no próximo episódio. Tchau!